Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que eu recebi para falar da 11ª semana da rede pedagógica e tratar de um assunto que me é muito familiar e muito querido, que é a questão da linguística e alfabetização. Como que a teoria pode influenciar a prática, no caso aqui da alfabetização. A escola tem muitas atividades. A alfabetização é uma delas que ocorre no ensino fundamental, 2 anos do ensino fundamental. Essa questão é muito importante porque de todas as atividades que a escola tem, a alfabetização é a mais importante. Isso porque se a pessoa não aprende a ler, ela para aí, não pode continuar os seus estudos. Então, eu escolhi falar sobre algumas coisas que eu penso sobre como a linguística vai ajudar no processo de alfabetização. A gente começa falando sobre o que é alfabetização, não é? Há muitas definições, muitos pontos de vista, mas o principal, o ponto de vista mais correto, vamos dizer assim, é aquele que diz que a alfabetização é o processo que ensina uma pessoa a ler e a escrever. E escrever é decorrente da leitura, portanto, a alfabetização significa aprender a ler, e ler significa decodificar uma coisa escrita, né? Há muitas formas da gente escrever uma língua. Basicamente, existem 2 sistemas, o sistema fonográfico e o sistema ideográfico. O sistema ideográfico é a escrita dos números, ou é a escrita chinesa, por exemplo, a escrita que tem muito na internet com símbolos e coisas semelhantes. Essa escrita, ela é feita a partir do significado. A pessoa pensa no significado e vê como que representa aquilo. Por exemplo, o número 8. Eu ponho uma bolinha em cima da outra e digo que aquilo é o número 8. Não é? Não tem letras, só tem uma forma de representar a palavra 8. Eu poderia falar 8, por exemplo, em inglês ou qualquer outra língua, porque a escrita ideográfica, ela permite que o falante identifique um significado a partir do símbolo e, sabendo o significado, ele sabe a palavra daquele significado e ele pode dizer. Outro sistema de escrita que existe é o sistema fonográfico. Ele faz o caminho contrário. Ele parte dos sons e chega ao significado. Então, por exemplo, pego uma palavra como sapo e escrevo a palavra sapo com S-A-P-I-O. Quem for ler vai ter que fazer o caminho de descobrir quais são as letras que estão escritas, depois tem que descobrir quais são os sons que as letras têm, tem que juntar os sons dessas letras e descobrir a palavra, porque a palavra é a unidade mais importante de todos os sistemas de escrita. Os sistemas de escrita mostram que a unidade básica de todos eles é a palavra, né? A palavra também é a unidade básica da fala. A linguística só trabalha com a fala, a linguística não trabalha com a escrita, não é?
A linguística foi criada para trabalhar com a linguagem oral, que é a maneira natural das pessoas se comunicar, que é uma abstração já do mundo. A gente vê lá o sapo e o sapo está lá, mas eu falo sapo. O sapo é uma coisa que está na minha mente, é uma representação mental abstrata. E quando eu escrevo sapo, eu faço uma abstração dessa abstração que a fala tem. Então, a escrita é uma abstração de uma abstração. Essas ideias são muito importantes porque há muita discussão sobre a questão cognitiva. Se criança abstrai, se não abstrai, se generaliza, não generaliza. E essa questão, na verdade, é uma questão mal colocada, porque é só observar as crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, quando elas começam a falar e começam a discutir com os pais e com outras pessoas, a gente já percebe que o processo de abstração da realidade para a elaboração de conceitos mentais está presente e é usado pelas crianças de maneira muito significativa e de maneira muito correta, de um certo modo. Todos os falantes de todas as línguas conseguem ouvir uma sequência falada, né, e separar as palavras dessa sequência. Né? Se alguém diz alguma coisa, eu não sei o que você disse, né, a pessoa pode, falante nativo, separar as palavras. Eu não sei o que você disse. Os falantes nativos também conseguem ir um pouco além. Eles conseguem dividir as palavras em unidades que nós chamamos de sílabas. Né? Por exemplo, quando a pessoa quer explicar para uma outra pessoa que não entendeu certo o que foi dito, ela vai separar sílabas, muito provavelmente. Ela vai dizer vaca e não faca. Essa noção de palavra, de sílaba, já foi muito bem explorado pelas cartilhas. O método das cartilhas, que eu costumo chamar do método do Babel-Bibobu, porque ele é centrado na ideia de sílaba. Né? Mas aí a gente pode ir um pouco além. A gente pode ver como é que, a partir das sílabas, a gente identifica os sons das sílabas. E esse é um processo muito difícil, muito complicado. Não é? E na alfabetização é a questão mais complicada para nós, porque nós usamos o sistema fonográfico e não ideográfico. Não é? Para a gente entender como que funciona isso, a gente tem que estabelecer uma série de regras. Não é? Essa relação entre letras e sons depende basicamente e essencialmente da ortografia, não é o alfabeto. Dizer que A tem som de A, B tem som de B, serve só para identificar o nome das letras, mas não a função. Quem dá a função que as letras têm é a ortografia. E aí nós chegamos numa situação bastante complicada, que é a situação da variação linguística. Quando uma pessoa fala numa variedade que está muito longe daquela representação da ortografia que, através de muitas reformas, acabou
se aproximando mais daquilo que nós chamamos de fala culta. Por exemplo, uma pessoa que fala bardi, aqui no estado de São Paulo, a gente escuta pessoas falando assim. Não é? O que ele vai identificar do alfabeto para escrever, na ordem das letras, né? Ele vai encontrar só o B e o D. Os outros sons que ele pronunciou não têm uma correspondência exata com a ortografia. O U, o Z, o A, o R, o G, o I. Né? Então, imagina a dificuldade. Se alguém fala balde, ele tem uma dificuldade pequena. Se ele fala barde, é muito complicado chegar até a ortografia. Né? E é interessante porque a ortografia exerce uma função tão grande sobre a maneira como as pessoas entendem a linguagem, lidam com a linguagem, que se a gente, por exemplo, disser lápis, a pessoa acha que a gente disse lápis, né? Porque ela pensa na ortografia. Se alguma pessoa diz lápis e a outra pessoa está escrevendo, ela não vai escrever L-A-P-I-S, vai escrever L-A-P-I-I-S, porque essa é a forma ortográfica. Mas, quando a gente conversa com as pessoas, tem muito disso. As pessoas ouvem não exatamente o que o ouvido capta, mas aquilo que a mente alerta as pessoas sobre o que está sendo falado. Uma outra questão muito importante ligada a essa questão da ortografia, que neutraliza a variação linguística, é o fato de que a gente sozinho não lê no dialeto da escola, nem no dialeto de ninguém, a gente lê no dialeto da gente. Não é? Por exemplo, se eu estiver lendo Camões, eu não leio Camões no dialeto de Camões. Eu nem sei como é que o Camões falava. Não é? Então, aí há uma diferença muito grande entre a atividade mental da pessoa quando lê, quando escreve, e aquilo que a escola às vezes está ensinando. Não é? Nem sempre há uma correspondência entre as duas coisas. O professor diz uma coisa, pensa que o aluno está entendendo e, na verdade, ele não está entendendo. Não é? Dada todas essas complicações da relação entre fala e escrita, não é? A gente começa a pensar, né, como é que o alfabetizador ensina essas coisas. Será que ele leva em consideração todas essas questões que eu estou colocando e outras que eu vou falar mais para frente? Né? Infelizmente, esses conhecimentos linguísticos não vêm da escola de formação do professor alfabetizador, dos cursos de pedagogia e nem dos cursos de letras, de um modo geral. No Brasil, essas coisas se confundiram muito, não é? A linguística moderna com a gramática tradicional, e aí as pessoas usam termos, por exemplo, da linguística moderna, com um sentido que não é próprio da ciência linguística. Por exemplo, o termo fonema. As pessoas usam o fonema para significar som. Na linguística, fonema não é som. Fonema é um elemento sonoro ou positivo que constitui as palavras. E é por isso que é importante a gente usar pares mínimos no processo de alfabetização. Então, se eu digo pato, e depois eu digo gato, se eu troco o P pelo G, eu mudo de palavras. Por quê? Porque os sons são diferentes, claro. Nós temos aí o elemento sonoro exercendo uma função distintiva e formando palavras novas.
não é? O processo, o projeto, o Pulo do Sapo, que eu estou desenvolvendo, ele trabalha a primeira parte da alfabetização praticamente só com pares mínimos, não é? Há outras questões que a gente precisa também levar em consideração, não é? Quando a gente quer relacionar a linguística com as teorias que estão por aí, não é? Eu falei da palavra fonema, que é um problema, mas existem outras coisas também. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem de consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Para um linguista, não existe consciência fonológica. Não no sentido em que as pessoas atribuem um sentido a essa expressão. O que seria uma consciência fonológica seria um processo mental de regras que estabelece o sistema sonoro da língua, não é? Então, não é a simples relação letra e som, é a função que o som tem no sistema da língua, que depois pode ser representado na escrita por letras. E, ao fazer isso, a gente tem um sistema diferente de relação, não é? Que não é o princípio alfabético. O princípio alfabético só serve para dar nome para as letras. O que funciona, as regras que funcionam, são as regras que vão dizer, então, por exemplo, que a palavra casa começa com a letra C e depois tem a consoante S. Tem a letra C e a letra S. Mas a palavra cebola tem a letra C, mas ninguém fala quebola. Tem que falar cebola. Então, a letra C, na escrita ortográfica, já tem duas regrinhas. Uma que significa que e uma que significa C. Quando a gente olha mais cuidadosamente, a gente percebe que a letra C tem um som de que diante de A, de O e de U. E ela tem o som de C, de cebola, diante de E e de I. Então, aí eu começo a criar a minha consciência, vamos dizer assim, né, das relações entre letras e sons, né? Que mais aí? Tradicionalmente, a cartilha já tinha percebido muitas dessas coisas aí, né? E na história da alfabetização, se a gente quiser simplificar um pouco as coisas, a gente pode dizer que há 3 tipos de métodos de alfabetização. Um método é o chamado método da cópia. Durante milênios, né, as pessoas aprenderam a ler copiando e com a ajuda de alguém que estava explicando o que estava acontecendo. O outro método é o método das cartilhas, ou o método Babébi-Bobu. É o método que usa as cartinhas, não é? Ou cartas, ou tabelas do Babébi-Bobu, Laleli-Lolu, etc., para explicar ao aluno a reconhecer algumas letras em alguns contextos. Em geral, no começo da palavra, né? Barriga começa com B, e B é a letra do Babébi-Bobu, né? É um método muito usado, sobretudo a partir entre nós, né? A partir do final do século XIX, mas sobretudo no século XX. O terceiro método que eu acho são os métodos de base psicológica, não é? Porque a psicologia, a partir do Piaget,
começou a inventar umas coisas muito estranhas, né? Por exemplo, chamada construtivismo, cuja ideia central seria as pessoas entenderem qual é o processo de aquisição do pensamento, como é que as pessoas aprendem a pensar, né? E o Piaget fez uma série de experiências assim, malucas, né? Totalmente sem sentido, né? Por exemplo, ele desenhava um monte de arvorezinhas e perguntava para as crianças qual que era a árvore mais velha. As crianças olhavam os desenhos e viam uma árvore grandona. E diziam, é a árvore grandona que é a mais velha. E o Piaget dizia que não, a árvore mais velha foi a que foi desenhada primeiro. Ele achava isso, mas as crianças não achavam. E daí ele tira a conclusão que as crianças não conseguem abstrair nem generalizar. E tem vários experimentos que ele diz, mostrando esse processo de aquisição do conhecimento. A partir dessa ideia, a Emília Ferreiro, que trabalhou com Piaget, achou que seria interessante usar essa ideia psicogenética de construtivista para ver se a aquisição da linguagem escrita também seguia um caminho único, como o Piaget tinha feito com a linguagem oral. E aí ela foi estudar, então, as crianças em processo de alfabetização, lá no México, que estavam sendo alfabetizadas pelas cartilhas, e vendo os erros e as coisas que as crianças cometiam, né, ela criou, então, um caminho psicogenético que se traduz na prática pedagógica nos níveis pré-silábico, silábico, alfabético, né, essa coisa toda aí. Só que a Emília Ferreiro, em primeiro lugar, ela usou só o material que era condicionado pelo ensino das cartilhas e não levou em consideração aquilo que não interessava, né? Porque as crianças erram de muitas maneiras, elas não erram só escrevendo LT para lata, elas começam escrevendo qualquer letra para qualquer palavra. Criança não escreve rabisco, não é? Porque criança sabe que aquilo não é escrita. Elas fazem rabisco quando alguém diz assim, se você não sabe escrever, então faz um rabisco. Aí ela faz um rabisco. E aí chamam isso de pré-silábico, quer dizer, nem chegou ao nível silábico. É muito curioso, porque a criança chega em casa e vê o pai assinando uma coisa qualquer, vai para a escola e diz para a professora, tia, meu pai está no pré-silábico, porque ele faz uns rabiscos e diz que escreveu o nome dele. Bom, a discussão é um pouco complicada, mas eu vou dizer mais alguma coisa aqui a respeito do que as crianças fazem quando escrevem certas coisas. Por exemplo, a criança vai escrever a palavra lata. E a professora diz, então, você não conhece o laleli-lelu, tatetitotu, etc. Se você descobre como é que se escreve a palavra lata. Aí a criança não pode ficar falando alto, tem que falar baixinho, fica falando, né, coisas do tipo lá, 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 lá. Aí ela reconhece o laleli-lolu, aí ela escreve o L. Tá, 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 ela identifica o tatetitotu, aí ela escreve o T. E aí ela escreve lata com LT. Né? Por que não escreveu as outras vogais? Porque precisava continuar um pouco mais. Ela identificou o laleli-lolu e o tatetitotu. É um bom começo, mas não é tudo. Não é?
Nessas apresentações da Emília Ferreiro e também de outras pessoas que adotam a psicogênese da língua escrita e que induzem as crianças a pensar de uma maneira muito estranha, que eles acabam achando uma gracinha, porque são hipóteses que as crianças criam, não é? Quando essas pessoas mostram a produção das crianças nesses diferentes níveis, sobretudo nos primeiros, não no último, não é? A gente percebe que as crianças sabem as letras da escrita ortográfica das palavras. Então, a palavra borboleta, não é? Se a criança não soubesse escrever, ela ia escrever M, T, O, U, X, Y, qualquer letra. Mas se ela escreve borboleta com B, B, L, T, por que ela escolheu essas letras e não outras? Não é? Essas são as letras da ortografia da palavra. Como é que ela sabia isso? É porque ela fez o Babebi Babu? É isso? Mas fazendo o Babebi Babu também não dá certo fazer tudo que se escreve, não é? Tem gente, criança escreve hoje com O e G, hoje. Não é? E como é que eu faço com isso agora? Não é? Uma outra questão importante é a seguinte: a educação no Brasil tem um problema muito sério com relação a três coisas. Com relação à escola, o professor e ao currículo. O Brasil não tem um modelo de escola que vale a pena. A nossa escola não vale a pena. Não é bem feita nem fisicamente e nem é preparada para as atividades pedagógicas que deviam acontecer nas escolas. Vocês assistem muitos filmes de escola americana e já perceberam a diferença que existe entre uma escola americana e uma escola brasileira. Não é? A escola americana é construída num lugar nobre. A escola brasileira é construída no terreno que sobra, num barranco qualquer. Chegaram até a fazer escola de lata e essas coisas todas aí. A segunda questão é o professor. O professor é mal formado. É mal formado porque a escola de formação dos professores enfatiza muito a pedagogia, a psicologia, por causa de problemas da educação. São coisas importantes. Mas não ensina a linguística necessária para para o professor poder ensinar corretamente o aluno, entender os problemas e estabelecer um trabalho de ensino e de aprendizagem como deveria ser. E a terceira coisa é o currículo, não é? Desde o século passado, já houve várias tentativas de mudar o currículo das escolas, conteúdo daquilo que se ensina nas escolas. Esse é um problema muito sério mesmo, não é? Porque que tipo de cidadão nós queremos que a escola forme? Não só do ponto de vista, vamos dizer assim, da moral, não é? Do bom senso, mas também do ponto de vista científico e tecnológico. E os nossos currículos são péssimos nesse sentido. Não levam as pessoas para a ciência e a tecnologia. Não é? Pelo contrário, não é? Nos últimos anos, o Brasil se viu numa situação muito absurda com relação à ciência e à tecnologia. A gente tem que mudar isso, porque se a gente não mudar isso, não adianta ter a escola como tem. Os problemas vão continuar sempre
e a gente não vai ter proveito do fato de permitir a escola pública no país, e a particular também. Com relação ao currículo, eu queria dizer que o grande problema da alfabetização, a alfabetização só tem grandes problemas, então é um a mais. É aquilo que falta, não é? Todos esses projetos do governo, feitos com detalhes ou sem detalhes, não é? O BNCC, tempo de aprender e etc, etc, são coisas velhas, coisas que não levam à ciência, não é? Da escrita, da fala, da linguística, não é? Então, o professor precisava introduzir na escola outras coisas que o governo nunca pensou, ou pensou mal, ou nunca foram resolvidas de maneira como devia. Por exemplo, falar sobre a história da escrita. Eu passei um ano no Museu Britânico para entender a história da escrita. É um negócio complicado, uma coisa difícil, não é? Mas tem muitos livros que falam sobre a história da escrita. Eu mesmo já escrevi muita coisa sobre a história da escrita. Contar a história da língua portuguesa, a história da ortografia, que é muito engraçada, não é? Há pouco tempo atrás se escrevia sapato com C cedilha. É mais um problema aí, né? C cedilha. Também falar sobre a teoria dos sistemas de escrita, falar sobre a variação linguística, sobre o preconceito linguístico, sobre a teoria da ortografia, sobre os conhecimentos básicos de fonética e de fonologia, para que os alunos tenham elementos para desenvolver depois estudos mais sofisticados de linguística e não ficar decorando a gramática tradicional. São coisas que as pessoas não tratam, por exemplo, a categorização gráfica, o reconhecimento das letras, a categorização funcional das letras, não é? O princípio acrofônico, que é o princípio alfabético, e etc, etc. A aquisição da linguagem, como é que as pessoas aprendem a falar, tudo isso é muito importante e a escola devia tratar dessas coisas. Mas ela não trata, né? Por que ela não trata? Porque as pessoas que fazem os projetos não sabem e não colocam, ou têm preconceito, acho que as crianças não podem ouvir essas coisas. Isso as crianças só podem alfabetizar depois dos 7 anos, o que é um absurdo. Não pode ouvir regras, não pode decorar. São uma série de preconceitos e de absurdos que a nossa escola tem, que a gente devia acabar. E ser um pouco mais erudito, saber um pouco mais das coisas, não é? Não só as regrinhas de concordância, que é um absurdo, né? Os alunos estudam regras de concordância desde a alfabetização até a faculdade. Não pode, né? Cada ano devia estudar uma coisa diferente, né? Mas isso a gente precisa ter um bom planejamento, né? Se a gente não tiver um bom planejamento e se a gente não tiver uma boa teoria linguística, não tem solução, né? Sem a linguística, a alfabetização nunca vai se desenvolver como devia. E se ela não se desenvolve, o resto do processo escolar fica completamente comprometido. Obrigado.